Bom dia, boa tarde, boa noite, aluna do Chance, como você está? Espero que bem. Chegamos na nossa aula 10 do módulo Ética e Cidadania. E depois de passarmos algumas semanas tratando de uns assuntos mais pesados, mais difíceis, mais complicados de se lidar, né? E trabalharmos também com entendimento, né, do que é, do como acontece. A gente trabalhar também com a avaliação de qual posição que a gente está em relação ao assunto tratado, se a gente já fez com alguém ou se a gente já sofreu aquilo, né? Falando das últimas aulas, que a gente falou de abuso, falamos de intolerância religiosa, falamos de racismo, falamos de uma série de assuntos bem pesados. A gente vai tratar hoje uma coisa mais leve, vamos falar sobre exercer a cidadania. Compreendendo que exercer a cidadania, a gente vai falar sobre isso, mas que tratando sobre lidar, né, uns com os outros na sociedade, né, uma sociedade em que tem pessoas diferentes, uma sociedade em que cada um tem a sua criação, a sua carga cultural, a influência que veio de alguma coisa, né, de alguma criação que a gente teve, do local que a gente mora, local não só em relação à cidade, mas país, a cultura e tudo mais. Como que a gente vai exercer esse nosso papel de cidadão, né? E todos os outros assuntos que a gente tratou, por mais pesados que fossem, são coisas que a gente vai lidar durante a vida, né? Em algum momento a gente vai ter algum tipo de conflito com as outras pessoas que estão na sociedade, assim como nós estamos. O que nós fizemos nas últimas aulas foi entender quais são os conflitos, alguns dos conflitos que podem acontecer, né? O que é certo e o que é errado, né? Tanto moralmente falando, quanto em relação a leis mesmo também, que também pode ser dividido assim. Mas a gente vai ver como que a gente pode exercer a cidadania na sua melhor forma, né? Mesmo que a sociedade, mesmo que o grupo que a gente pertença não seja tão saudável assim de se lidar, tá? E continuamos aqui, a gente vai entender como que a gente exerce essa cidadania, né? Eu vou voltar um pouquinho no que a gente conversou lá no início, quando eu falei de cidadania, no início do módulo, só pra gente dar uma ambientada e poder dar uma aprofundadinha em dois pontos que eu acho interessantes. A gente falou lá no início que ser cidadão, e deixa eu botar aqui embaixo, para poder eu não precisar assumir. Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e das outras pessoas. Então a gente tem a consciência, né, que a gente faz parte de uma sociedade, né, em que a gente é cidadão dessa sociedade e que a gente também tem essa responsabilidade de tomar decisões, tá, nessa sociedade, e que quando a gente for tomar essas decisões é para melhorar tanto a sua vida, tanto a nossa vida, né, vamos dizer assim, como a vida das outras pessoas, né? Isso já nos dá um norte importante, porque depois que a gente estudou tudo isso até aqui, esse parágrafo começa a fazer mais sentido, né? Porque se eu estou falando aqui de respeitar e participar das decisões de uma sociedade para melhorar a sua vida, a minha vida, a nossa vida e a vida das outras pessoas, eu entendo que qualquer decisão que eu tome que não vai melhorar a vida de ninguém ou que vai prejudicar algum grupo, tá, de pessoas, alguma minoria, ou enfim, qualquer grupo de pessoas, qualquer pessoa, essa decisão já não é boa para a sociedade. A gente precisa pensar assim, né? Então, esse parágrafo também já me diz, já me fala também um pouco sobre política. A gente vai falar sobre voto aqui, né? Mas a gente vai falar sobre política também. Que, então, se as decisões são para melhorar a vida das outras pessoas, tá? Eu não posso ter esse olhar egoísta, né, de querer que melhore só a minha vida e não a dos outros, tá? De que se a decisão está afetando um outro grupo, talvez ela não seja a melhor decisão, tá? A cidadania consiste desde o gesto de não jogar papel na rua, não pichar os muros, respeitar sinais e placas, respeitar os mais velhos e todas as demais pessoas, saber dizer obrigado, bom dia e me desculpe quando necessário.
tá falando desde as ações mais básicas para se conviver bem em sociedade, né, a o respeito de decisões que já foram tomadas. Por exemplo, o sinal de trânsito, né, é algo que já foi visto que dá certo e é implantado nas cidades, e é algo que a gente precisa respeitar. É uma coisa simples, básica, mínima, né, mas que a gente vê que é algo praticamente universal. Praticamente o mundo inteiro tem sinal de trânsito, né, que rege como que as pessoas devem se comportar, né, nos locais onde tem trânsito, né, onde o pedestre vai passar, né, como que o carro pode ir, pode voltar. As placas e os sinais, eles fazem isso, né, faixa de trânsito, né, como é que fala? Faixa de pedestre na hora de atravessar a rua, quando o sinal estiver fechado. Vocês estão percebendo que como é um acordo entre todas as pessoas? Porque olha só, para você atravessar numa faixa de trânsito, né, numa faixa lá que está no sinal, faixa de pedestre, desculpa, eu tô confundindo o nome. Para você atravessar numa faixa de pedestre, quem tá no carro tem que respeitar o sinal e parar, porque senão vai te atropelar e vai acontecer um acidente, né? E pro outro carro que tá na outra rua, num cruzamento, passar, esse cara também que tá aqui, tanto o que tá aqui tem que respeitar o sinal verde, a sua hora de passar, quanto o que tá no sinal vermelho tem que parar, senão a gente tem um outro acidente, a gente tem mais um conflito aí, tá? E quem vai atravessar também. Então, na verdade, a gente vive nesse acordo o tempo todo. Se você pisa na rua, né, você já tem que exercer, né, os seus deveres como cidadão, desde as coisas mais simples, tá, gente? Esse exemplo dos sinais, das placas, é um exemplo simples que eu estou dando, né? A gente pode aplicar em diversas coisas, mas é um exemplo simples que eu estou dando que a gente pisou na rua, dentro de casa também, mas a gente pisou na rua, porque eu digo na rua porque a gente está lidando com pessoas que não são do nosso convívio, que são pessoas que a gente não conhece. Muita gente acha que a gente só precisa respeitar pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente conhece, crianças que a gente conhece, mulheres que a gente conhece, homens que a gente conhece, nossa família, quando na verdade não, a gente precisa respeitar todas as pessoas. E a gente, quando existe uma lei, existe uma regra, né, existe os códigos de comportamento daquela sociedade a serem seguidos, e isso deve ser feito para o bem de todos. Tá? E esse exemplo do sinal, da dinâmica do trânsito que eu dei, é que a gente pode ver. Querem ver um outro com base no que está escrito aí? Jogar papel na rua. Ah, mas qual o problema de jogar papel na rua? Ninguém gosta de viver em meia sujeira, né? Vocês imaginem se todo mundo joga papel na rua. Ah, mas a gente paga imposto e a prefeitura tem que pagar pessoas para limpar. Mas as pessoas não ficam 24 horas limpando, elas limpam uma vez por dia. E outra coisa, o papel que você joga na rua, né, que alguém possa jogar na rua, o lixo que alguém possa jogar na rua, pode vir uma chuva e entupir um valão que vai alagar a casa das outras pessoas ou até a casa da própria pessoa que jogou o lixo na rua. Então a gente está prejudicando as outras pessoas, né? Pichar o muro não é só uma questão estética. Outra pessoa foi lá e gastou o dinheiro dela, do trabalho dela, e pagou uma outra pessoa, ou ela mesma dedicou horas a pintar um muro para que ficasse o ambiente em que esse muro está esteticamente mais bonito, mais arrumado, né? Numa cidade, num bairro, enfim. E aí vem uma pessoa, né, que não é dona daquela casa, que não tem nada a ver com aquele local, tá? Não é direito dela pintar aquele muro, pichar aquele muro, não é direito dela, porque o muro não pertence a ela, não está no espaço dela. Acho que a gente pode olhar de diversas formas, né? A gente pode olhar essa parte de que não é dela, que não pertence a ela, logo ela não deveria pichar, nem fazer nada com algo que não a pertence, quanto a gente olhar pelo lado do outro cidadão que dedicou dinheiro, tempo, né, recursos, né, variados para pintar aquele muro, né? Então eu fui lá e desrespeitei algo que ele fez. Então, quando a gente fala de cidadania, é isso, é respeitar e ser respeitado, tá? E vale aquela máxima que eu conversei lá com vocês nas primeiras aulas, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. A maioria das sociedades viveria melhor se respeitasse só essa regrinha que é universal,
tá? E fora o respeitar os mais velhos, demais pessoas, saber dizer obrigado, bom dia, me desculpe, que são ações que vão contribuir para que a sociedade viva bem, tá? Mas eu vou pedir desculpa, às vezes não foi minha culpa, alguém esbarrou em mim. Cara, vamos evitar problemas com os outros. Às vezes a gente quer provar que tá certo. E numa coisa assim, que pra quê, sabe? Numa coisa que, tá, você tá certo, e aí? Vai melhorar a vida de alguém por conta disso? Não vai, sabe? Então deixa pra lutar que tá certo quando for uma coisa que vale a pena, tá? Esbarrou em alguém ou alguém esbarrou em você, ok, desculpa, segue sua vida, não importa quem foi, importa é resolver aquele conflito mínimo que estabeleceu ali e pode se tornar algo maior e pode prejudicar a vida de outras pessoas ou a sua própria vida. A gente fala isso porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade complicada, né? Eu tenho casos na família de pessoas que discutiram no bar e saiu a pessoa que discutiu, a pessoa da minha família discutiu com outra pessoa num bar por algum assunto bobo, uma coisa boba, e a outra pessoa foi embora e voltou com uma arma e deu 15 tiros e essa pessoa da minha família morreu, sabe? E aí eu penso, a gente quando pensa na situação é triste demais. A pessoa que atirou tá errada, claro, merece ser presa, mofar na cadeia, com certeza, sabe? Mas a gente pensa assim, caramba, será que não era uma coisa que dava pra ser evitada? Nunca é pra pôr a culpa na vítima, como a gente já conversou lá atrás, né? Mas a gente precisa ter esse pensamento defensivo também, quando a gente lembrar que a gente está numa sociedade que parte da sociedade é bem doente, né? Então a gente precisa se defender. Não sei quem já fez autoescola, mas quando a gente vai fazer as aulas teóricas, existe uma matéria chamada direção defensiva. E o que é a direção defensiva? É a gente se defender, a gente aprender a dirigir para se defender das outras pessoas, tá? Porque não importa quando você está no trânsito, você fazer tudo certo. Você tem que aprender a se defender das pessoas que não fazem o certo. Então a matéria é basicamente isso. Como que eu vou me defender das pessoas que podem dirigir mal e me salvar de um acidente? Das pessoas que podem, sei lá, estar dirigindo de forma errada, bêbadas, né? Ou então das pessoas que às vezes por algum motivo perderam os sentidos, passaram mal no volante. E aí vai acontecer uma coisa que se todo mundo tivesse seguindo as regras certinho, não aconteceria. Só que não é assim que funciona. Nem sempre todo mundo vai seguir as regras. Ou vai acontecer alguma coisa que não está sob o controle humano e pode acontecer um acidente. Então, nessa matéria, direção defensiva, a gente aprende a se defender das outras pessoas que estão no trânsito, tá? E a vida é isso. A vida não é só você seguir as regras de uma sociedade que tem aqui, é só você não respeitar, mas é você saber se defender também, você aprender a se defender das outras pessoas que não cumprem essas regras. Não quer dizer que se acontecer alguma coisa com você, a culpa vai ser sua, né? Eu sempre gosto de repetir isso, porque esse discurso de se defender, às vezes querem colocar uma responsabilidade na vítima em relação a isso, mas não é isso que eu quero dizer. Eu sempre gosto de focar isso aqui. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode aprender a se defender de algumas coisas, a gente pode aprender a deixar para lá algumas coisas, porque são coisas que podem prejudicar a nossa vida. E o que a gente quer? Ser prejudicado? Não, a gente quer viver a nossa vida, viver bem. A vida já é tão dura, né, gente? Já é tão difícil, a gente tem que acordar cedo, ir pro nosso corre, né, pra fazer o dinheiro, para pagar os boletos, para ter uma alegria, uma diversão na nossa vida, fazer bem para nossa família, para os nossos, aos que estão à nossa volta, e por um acaso ter uma situação que vá prejudicar, que vá interromper isso, ou que vá causar algum problema nessa nossa vida que a gente quer que seja bem estruturada, quer que tenha uma rotina interessante, de coisas boas acontecendo, o que a gente puder fazer para evitar que algo venha nos atingir, a gente vai fazer, né? E aí a gente falou também que a cidadania expressa um conjunto de direitos e deveres que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Cada pessoa tem sua parcela de contribuição. Já acabei de falar sobre isso, que eu falei antes, já
engloba, de certa forma, esse parágrafo. Somente assim se chega ao objetivo final coletivo, a justiça no seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum. Quando a gente olha para a justiça, a gente tem que olhar para o bem comum, porque às vezes pode não ser justo para a gente, mas é justo para outra pessoa, né? Então, a justiça é quando faz o bem para todos. E a gente precisa pensar no que é o bem, no que é o certo, no que é o errado, porque vocês agora, assim, olhar esses parágrafos agora, que a gente já viu tanta coisa, que a gente já aprendeu sobre tanta coisa, nos dá uma clareza melhor sobre o que é ser cidadão, sobre o que é viver em sociedade, né? Sobre como exercer, como que eu posso exercer a minha cidadania. Se a gente viu tantas coisas ruins, eu preciso exercer a minha cidadania em algo que vá contribuir para o bem da sociedade, certo? Vamos assistir esse vídeo sobre o que é cidadania e assim a gente fixar melhor os conceitos que já vimos até aqui. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre o povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos, já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo, e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política, e esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente nos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum,
pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima. Opa, voltei aqui. E aí, gostaram do vídeo? Construção coletiva, gente, guardem essa expressão, levem para a vida de vocês. Esse vídeo vem para afirmar tudo aquilo que a gente já conversou até aqui, né? Fala um pouquinho da Constituição, do artigo 5º, que a gente já viu lá no início do módulo. E eu achei muito interessante, porque ele realmente falou do que a gente já viu aqui e deu para fixar um pouco mais esse conceito de cidadania, de como que eu posso ser um bom cidadão e que, sendo cidadão, eu não tenho só deveres, mas eu tenho direitos também. E o contrário também, né? A gente tem direitos, mas também tem deveres. É importante que a gente sempre lembre disso, que isso fique fixo na nossa mente, né? Porque às vezes a gente esquece que a gente tem deveres, né? Querendo só os nossos direitos, os nossos não, né? Porque tem gente que os meus direitos, quero que os meus direitos sejam respeitados e esquece o do outro, né? E esquece também que tem deveres, né? O contrário é mais difícil, né? Difícil uma pessoa que só trabalha pela cidadania, né? Pela sociedade, né? Só trabalha pela sociedade e não lembre que tem direitos, né? Mas às vezes acontece. É mais pra gente ficar ligado mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre voto? A gente abordou aí no vídeo e antes eu já falei também que o voto é um exercício de cidadania. Nesse vídeo a gente viu o quanto que ele é importante, né? O quanto que a nossa forma de governo é importante, porque antes a gente tinha uma autoridade máxima que mandava e desmandava no mundo, né? Querendo dizer, considerando que vocês estão lembrando que acabaram de ver no vídeo, né? Quando falou de monarquia, né? Você tinha um rei, né? Isso antigamente, hoje em dia já tem parlamento, tem uma série de coisas. Mas que você tinha um rei que mandava e desmandava de acordo com o que ele queria ou com o que ele não queria. E o restante do povo que lute. Lute, faça o que ele quer, o que ele deseja, e pague os impostos que ele acha que tem que receber, enfim. Nossa forma de governo hoje permite que todos nós participemos de alguma forma, né? E o voto é uma dessas participações. Pode se candidatar, todo mundo tem direito, se cumprir lá os pré-requisitos, a se candidatar a um cargo público em relação ao governo, né? Digo de esfera municipal, para vereador, para prefeito, estadual, como deputado estadual, governador, senador, deputado federal, presidente, enfim. Mas todos exercem a cidadania quando vão votar. E eu queria falar um pouquinho mais sobre voto aqui, né? Vamos falar coisas simples, tá, gente? Não vou me aprofundar em política, nem na questão do voto, mas com base no que a gente está conversando, né? Em relação a exercer a cidadania. O voto é mais do que um direito, é um compromisso de cidadania. E eu acho que pode dizer que é até um dever, né? Porque se a gente considerar que o voto é obrigatório, ainda é obrigatório, né? Então é um dever do cidadão também. O voto é mais do que um direito, é um compromisso de cidadania. Ele é um caminho de mão dupla. O compromisso do eleitor, como cidadão, é o de ser criterioso na sua escolha. Ele não está escolhendo este ou aquele por ser mais simpático, por ser seu amigo, porque tem um aparente bom discurso. O eleitor tem um dever de escolher e o candidato que tenha, sob todos os aspectos, um melhor preparo
preparo, tá, gente? Foquem aí. O melhor preparo para administrar a coisa pública, ou seja, o interesse público. Então aí já dá mais ou menos nesse texto uma ideia, né, que eu acredito que seja a correta, por isso estou passando para vocês, em relação a como escolher um bom candidato, né? Porque se você precisa votar, você tem que votar e participar da escolha de um governante, tá? Mas você pode pensar, eu sou um voto só. Mas tem gente que compra votos. Eu sozinho não mudo o mundo. Mas eu penso aqui, que sei lá, somos 60, 70 alunos. Eu penso aqui, e se a gente aprender e a gente fizer, olha só, uma parcela já boa, né? E se outras escolas e se outros cursos estiverem ensinando e todos tivermos essa consciência de que a gente, para escolher um governante, a gente precisa ser criterioso, a gente não tem que escolher porque é mais simpático, porque é nosso amigo, porque é um cara legal, a gente tem que escolher porque tem boas propostas, o que eu acredito, tá? Porque aí entra no que você acredita, sim, o que você acredita que seja bom para a sociedade, tá? Que tenha preparo, ok? Às vezes você conhece alguém que se candidata, essa pessoa tem um preparo para representar a sociedade, porque é isso, os governantes são isso, são pessoas que representam, tá? Eu digo muito isso, né? Eu falo assim, gente, porque eu falo assim, às vezes as pessoas falam, mas o governo do estado, ou do país, ou o prefeito está ruim. Eu falo assim, gente, infelizmente, os nossos governantes representam quem nós somos como sociedade, tá? Não quem você é. Eu não estou dizendo que o prefeito da sua cidade representa quem você é. Às vezes você pode estar se questionando, mas eu não tenho esses valores, eu lá faria muita coisa diferente, eu não concordo com o que ele ou o que ela faz, tá? A gente sabe que a política brasileira hoje ela é infestada de corruptos, né? Tem muitos aí. Eu não estou falando da boca para fora, é só a gente abrir as notícias, é só a gente ver denúncias e mais denúncias de desvio de dinheiro e tudo que acontece, né, no governo em qualquer esfera, tá, gente? Não estou falando de esfera federal, estadual, municipal, não estou falando de uma esfera específica, estou falando de todas as esferas. Alguns lugares são abençoados e tem bons governos, né? Algumas cidades, na cidade que eu tô, a gente tem, depois de, sei lá, quase 12 anos de maus prefeitos, de prefeitos que não fizeram bem para a nossa cidade, a gente tem um que parece estar no primeiro ano de mandato e parece estar fazendo algumas coisas que a gente não vê há muito tempo, obras que a gente não vê há muito tempo, né? Está fazendo algumas coisas para a cidade que há muito tempo não se via, tá? Então, no meu olhar de cidadã, no meu olhar de Tatiana, tá? Eu enxergo que, a princípio, está sendo um bom governo, tá? Porque está fazendo bem não só... para mim ainda não chegou esse bem, sei lá, na minha rua não foi feito nenhuma obra, ou ainda não vi nenhum programa que me beneficiasse como pessoa, mas eu entendo que está fazendo um bem para a cidade, está fazendo um bem para mim também, sabe? Mesmo que às vezes eu não passe por aquele bairro que está passando, sei lá, por uma reforma, né? Eu consigo enxergar esse todo, tá? Que está fazendo bem para as outras pessoas da cidade, também está fazendo bem para mim, ou se está fazendo bem para a cidade, mesmo que seja uma coisa que eu não usufrua hoje, eu não me sinta beneficiada hoje, eu consigo olhar o todo, tá? E ver que está sendo bom para a cidade. Então tá ok, sabe? A gente precisa avaliar muito isso, tá? Se a pessoa tem esse preparo para a administração, tá? Se ela tem boas intenções, isso também vale muito, né? Se a pessoa já tem um histórico de, sei lá, já tá lá na política, independente do cargo, e tem um histórico lá que já não é legal, já se envolveu em coisas erradas, já foi réu em algum processo, ou então tá lá um tempão e você nunca ouviu falar de nada que aquela pessoa tenha feito, sabe? Isso vai ser bom? Eleger aquela pessoa de novo? A gente precisa avaliar, saber avaliar, sabe? É do seu interesse que a gente está falando, é da sua vida que a gente está falando, é da vida das pessoas como um todo, porque você é uma pessoa, mas a gente tem milhares de pessoas abaixo de qualquer esfera, né, municipal. Minha cidade aqui tem mais de 1 milhão de habitantes, é uma cidade grande, grande não, populosa, vamos dizer assim, né, uma cidade bem populosa. Então, olha só a prefeitura aqui em esfera municipal são mais de 1 milhão de pessoas.
É o interesse de muita gente que está em jogo, sabe? É o bem-estar de muita gente que está em jogo. E quando a gente olha para a política, a gente precisa olhar assim. Quando a gente olha para o seu voto, vai ser um, o meu voto é um, mas é um que pode se juntar a outros que pensem igual a gente, em querer o bem da sociedade e votem para que isso aconteça. Tá? Então, quando eu falo, não deixe de votar, não deixe de pensar assim, eles não merecem, sempre vai ter algum candidato ali que é bem intencionado, sempre talvez seja um pouco forte, mas os governantes precisam ser escolhidos, né? E a gente tem participação nisso. Então, eu particularmente acho importante votar, acho importante exercer esse direito, que também é um dever, visto que o voto é obrigatório, mas a gente saber analisar isso, a gente saber enxergar o porquê isso é tão importante pra gente, tá? E aí eu quero falar um pouquinho também de doação e voluntariado, né? Porque a gente tem o Estado, né? O Estado que eu digo no geral, a gente tem os governos, né, em suas esferas, responsáveis para que muita coisa aconteça. Só que são muitas pessoas, só que o Estado não tem como dar conta de tudo, mas é um não tem que é mais ou menos, né, que a gente também não sabe se teria, se não tivesse tanta corrupção, tanta roubalheira, né? E acaba que muitas pessoas são prejudicadas na nossa sociedade e acaba que muitas pessoas não têm acesso a coisas que a gente tem, mesmo a gente sendo pobre. A gente sempre tem, eu digo que a gente tem as escalas, né? Eu me considero pobre, mas eu tenho acesso a muita coisa que outros pobres não têm, né? Outros pobres... tem pessoas mais pobres do que eu e que precisam da minha ajuda. E aí a gente fala um pouco de doação e de voluntariado, tá? Entender melhor essa história aqui. Doação é o ato de dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado ou a uma instituição. A gente viu lá na Constituição, né, até nesse vídeo falou que todo mundo tem direito, né, a ter onde morar, o que vestir, o que comer, né, a ter direito a uma boa vida, né. O governo deveria ser responsável por olhar isso, né. O governo já tem muitos programas, né. Cada governo, vamos falar aqui de esfera federal, já tem alguns programas que ajudam algumas pessoas que precisam, mais necessitadas. A gente vive num capitalismo, né, gente? Vamos dizer assim, vamos ser claros aqui. Então, existem pessoas muito ricas, existem pessoas ricas, existem pessoas que estão lá em cá, uma classe média ali, tem acesso a algumas coisas, mais luxo, mas a outras não. E temos galera pobre, que eu acho que é onde a gente se encaixa, né? É um pobre premium, que eu posso dizer assim, que tem acesso a uma coisa ou outra ali. Nós temos os pobres que todo dia trabalham e para pagar contas praticamente, o que comer, onde mora, né? A moradia, comida e acabou. E não conseguem ter um lazer, nada assim. E nós temos as pessoas super necessitadas, né? Os quase miseráveis, né? São pessoas às vezes que não têm o que comer, que não tem o que vestir, né? Isso faz parte do sistema que a gente vive, né? Não dá para todo mundo ser rico, né? E nem é um assunto sobre o qual eu possa falar com muita propriedade aqui para vocês, né? Porque isso na verdade você precisa ter uma base muito grande para tentar explicar o porquê e o como poderia ser diferente. O que eu quero trazer aqui para vocês é a situação em que estamos como país, em que estamos como sociedade, em que a gente precisa também olhar as necessidades do outro, não só numa esfera de governo, vamos dizer assim, né? Eu como cidadão vou participar de ações para a prefeitura ou para o estado para melhorar a vida dessas pessoas, tá? Eu estou querendo dizer você, como cidadão, olhar o seu próximo que está necessitado, que está precisando de alguma coisa, tá? Seja o que comer, seja o que vestir, seja onde dormir, e você ter esse ato
de contribuir, de dar, tá? Para melhorar um pouco, para ajudar a outra pessoa a levar a vida, tá? Isso também é exercício de cidadania, tá? Porque é fazer o bem ao próximo, tá? Porque é fazer o bem ao outro. E a gente precisa olhar isso também. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente já tem um corre danado na nossa vida para conseguir dar conta das nossas coisas, das coisas da nossa família. Eu sei que já é difícil, mas é importante que a gente trate esses assuntos, que a gente trabalhe isso dentro da gente também, de que o outro precisa e que se a gente tem um pouquinho mais, a gente pode dividir, a gente pode contribuir com a melhora da vida de outra pessoa. Tá? E aí você pode doar para alguém ou doar para uma instituição. De acordo com as Nações Unidas, o voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Então, você pode doar, né? Sei lá, na igreja que eu participo, a gente doa 1 quilo por mês, né? Cada pessoa leva 1 quilo de algum alimento não perecível ou até mesmo perecível, para formar bolsas, para formar cestas, né? Que são distribuídas para famílias necessitadas, tá? Então, essa necessidade às vezes dura só um tempo, às vezes tem alguém desempregado em alguma família, a única pessoa que trabalhava, né? Às vezes é uma família de pai, mãe e filhos, e a mãe já cuidava dos filhos e o pai está desempregado. E aí precisa de algum auxílio enquanto pessoa, né, para poder continuar tendo que comer, né, tendo que vestir. E aí na minha igreja tem um departamento que se chama Ação Social, que cuida disso. Com o que a gente pode fazer, a gente ajuda algumas famílias, faz cestas, paga algum remédio, alguma conta, dentro daquela possibilidade, tá? Eu falo de igreja porque a igreja é muito forte na nossa sociedade em relação a isso, né? Em relação à ajuda ao próximo, né? E como muitas pessoas participam, independente da igreja, tá, gente? A evangélica, a católica, os espíritas também ajudam bastante, espíritas kardecistas, né? Não estou dizendo que as outras não ajudem, tá, gente? Estou dizendo das que eu tenho conhecimento, tá? Algumas religiões de matriz africanas, né? Também ajudam o próximo, do que eu já vi. Trabalhei no jornal um tempo e já fiz algumas matérias em relação a isso. Eu já vi algumas matérias em relação a isso, a ajuda ao próximo, ao bem-estar social, festa de Dia das Crianças, cestas básicas. Então a gente pode ver que a religião na nossa sociedade tem um chamado muito forte para isso, né? Da ajuda ao próximo, né? E não tem como ser diferente, ok? Mas o que não exclui também pessoas que não têm pessoas que não têm religião nenhuma, que são ateus, de também terem esse olhar de ajuda ao próximo, tá? E falando de voluntariado, tem essa questão de você querer ajudar o outro e dedicar o seu tempo sem ganhar nada, tá? A alguma atividade que vá trazer o bem-estar a outra, o bem-estar social, né? A um grupo, tá? Um bem-estar grupo que eu falo assim, como eu falei, crianças. Vai ter aqui uma ação de Dia das Crianças, ou vai ter aqui uma ação para as crianças no Natal, em datas especiais, que a gente vai doar presentes, roupas, ou eu tenho uma ação aqui que distribui sopa para os mendigos à noite, tá? Ou tem uma ação aqui, tem uma ONG aqui que trabalha com crianças todos os dias, e aí eu não tenho como contribuir com dinheiro, mas eu posso ir lá e ajudar as crianças, brincar com as crianças 2 horas do meu dia, ou 2 vezes por semana, ou 1 dia por semana. Por que eu tô falando de doação e voluntariado aqui? É porque a gente precisa entender que se a gente pode fazer algo melhor para outras pessoas, para melhorar a vida das outras pessoas, é interessante que a gente faça, né? É interessante que a gente tenha esse olhar de acolhimento, de querer fazer o bem pro outro, tá? Eu sei que existem pessoas que não vão ter tempo, que a gente ajuda do jeito que a gente pode, mas o importante é que a gente ajude, é que a gente faça alguma coisa.
Não sei se você já fez, você que está assistindo essa aula já fez. Se você tem interesse em fazer, dessa relação de melhorar a vida das pessoas, né, que precisam, das pessoas necessitadas. Mas eu quero te convidar a essa reflexão, né? Se a gente está refletindo sobre coisas tão pesadas nas últimas aulas, né, a gente pode refletir sobre essa coisa que pode nos deixar mais leve e fazer o bem pra gente. Quando a gente faz o bem pro próximo, esse bem volta pra gente, tá? E não é um karma, e não é algo da vida, assim, nossa, isso volta, isso é uma lei da vida. Não é disso que eu tô falando, eu tô falando porque a gente vê o outro bem, faz de bem pra gente. A gente vê a outra pessoa que não tem o que comer comendo, faz bem pra gente também, tá? Faz a gente ter esperança, tá? De uma sociedade melhor, faz a gente ficar feliz porque tá fazendo bem pro outro e pelo outro estar bem também. Então eu te convido a essa reflexão. O que você pode fazer de diferente para melhorar aí a sua sociedade, o seu meio, onde você vive? Qual grupo que você olha que tá necessitado aí? Você já faz alguma coisa que você pode fazer? Né? Faça essa reflexão. O que é importante para você? Vou pedir para você escrever sobre isso no exercício de hoje, tá? Porque aí eu garanto que vocês vão ter que refletir, né, para fazer o exercício, mas eu tenho certeza que vai ser bom para a sua vida, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse módulo é para isso, é para te questionar, é para te cutucar, é para te fazer refletir, e eu espero que você esteja fazendo isso da melhor forma possível. Até a próxima aula.